Senhor presidente, eu me inscrevi para falar, ia falar no pequeno expediente, mas me inscrevi para falar no grande para não perder a oportunidade. Primeiro, de dizer da importância de nós amanhã continuarmos marcando no calendário brasileiro o Dia Internacional da Mulher. Eu sei que nós estamos vivendo um momento extremamente conservador e há uma investida muito grande contra os direitos do povo trabalhador. E eu quero falar da satisfação de ver que a luta em defesa dos direitos das mulheres, na verdade, tomou uma configuração de luta por preservação de direitos. O 8 de março, que amanhã estará sendo comemorado, vai ser um grito das mulheres lutadoras desse país contra toda a investida que vem sendo feita na busca de retirar direitos do povo brasileiro. Claro, somado a isso, destacar, evidentemente, todo o aspecto de preconceito, de violência que tem atingido historicamente as mulheres do nosso país. De vez em quando eu ouço análises numa linha de tentar diminuir a importância da luta feminista, da luta das mulheres deputadas, e numa linha de tentar dizer que também tem homens que são vítimas de assédio, que são vítimas de violência. Nós, numa sociedade com o perfil que a nossa tem, uma sociedade que foi construída marcadamente dentro do perfil machista, coronelista, sexista, uma sociedade que teve também marcado um perfil onde a mulher sempre teve um papel muito secundário na história, não é só política, na história social do nosso país. Continuar tendo movimento que organiza a luta das mulheres é fundamental, sobretudo no cenário de um país que cresce os dados de feminicídio, os dados, apesar do avanço no marco regulatório que trata da violência doméstica contra a mulher, que é a lei da Maria da Penha, os dados mostram que há um crescimento no atingimento aos direitos das mulheres, não só através da violência física. Eu quero aqui aproveitar para dizer que não são pequenos os casos não notificados, mas de agressões verbais, psicológicas, patrimoniais que as mulheres sofrem constantemente. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, mas todos os dias são dias em que as mulheres enfrentam no seu cotidiano o preconceito e a violência. Por isso nós não podemos abdicar de fazer esse discurso. E aqui nós temos hoje, inclusive, muitas mulheres lutadoras que estão construindo as atividades de amanhã, mas temos também companheiros e companheiras que estão na luta do movimento sindical, alertas, vigilantes. Aqui eu quero cumprimentar todos os companheiros que estão aqui, advertindo a casa para o perigo do avanço da retirada de direitos dos trabalhadores que está em andamento no país. E eu sei que vamos aqui abrir o debate sobre a possibilidade de continuar assegurando ao trabalhador brasileiro o direito à livre organização sindical. No Dia Internacional da Mulher é emblemático que nós coloquemos na pauta de disputa essa liberdade de se organizar sindicalmente também, porque as mulheres foram durante muito tempo as principais vítimas do sistema, do modelo de trabalho, do modelo de produção capitalista. Todos nós sabemos que as primeiras fábricas usavam as mulheres e as crianças como mão de obra mais barata, mais explorada. É com a possibilidade de liberdade de organização sindical que se começa a luta pelo tratamento igualitário, que não foi atingido até hoje. Deputada aqui, deputada Marisa, nós sabemos que não tem esse tratamento igualitário. Nós buscamos isso. Buscamos sabendo da condição de vulnerabilidade que a mulher continua ocupando na nossa sociedade. Por isso, o 8 de março não está ultrapassado. Por isso, não é verdadeira análise que tenta colocar os homens também como vítimas de um modelo machista, porque não é. É um desvirtuamento você tentar confundir a população. Os dados estão aí, não são dados, são dados oficiais, inclusive. Dados oficiais que mostram como continua sendo o nível de agressão, de violência, de desrespeito, de perseguição, de tratamento desigual. As mulheres são no nosso país, maioria do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista hegemônico seguem sendo minorias. Basta olhar para esta casa. Basta olhar para esta casa. Basta olhar para os parlamentos, mas não só para os parlamentos. Basta olhar para os espaços de poder. Os locais de comando. Melhorou, tem melhorado, mas o que é que tem feito melhorar em alguns aspectos
a luta das mulheres. Se a gente descaracteriza essa luta, ou se a gente tangencia, tenta diminuir, colocando em pé de igualdade as dificuldades que os homens enfrentam nesse mundo machista e que as mulheres enfrentam, a gente não contribui. Porque são diferentes, nós sabemos já na casa da gente. A cultura que nós tivemos foi uma cultura machista. Nós aprendemos os comportamentos que nos foram ensinados, a educação que nós tivemos foi, na maioria das vezes, predominantemente machista. Parabéns para as mães, para as mulheres que resistem e que tentam dar uma educação diferente, onde o tratamento seja igualitário. Mas nós aprendemos desde muito cedo na nossa casa que o menino está liberado para sair e brincar e a menina fica em casa ajudando a mãe. Não é assim que a gente aprende e a gente acha que isso é natural. Nós chegamos em casa, temos mais condição de assistir ao noticiário, temos mais condição de ler o jornal, de nos informar melhor, portanto nos preparar para a vida externa, porque na maioria das vezes as mulheres é que ficam com o trabalho doméstico, porque a visão é ainda de que as mulheres, elas devem cuidar apenas do privado, o público fica para os homens. Isso melhorou, tem avançado? Claro que tem, nós temos melhorado, mas a realidade ainda exige muita intervenção, e intervenção de quem tem poder para interferir. Eu quero parabenizar as deputadas aqui da Assembleia Legislativa, parabenizar o presidente, já está marcada a entrega da medalha aqui. Eu acho que essas coisas são importantes, porque marcam, dá oportunidade de você debater as questões. Parabenizar as deputadas pelas iniciativas que têm tomado, pela construção, reativação, fortalecimento da frente parlamentar, não é? Com muita satisfação já assinei meu termo de adesão à frente, acho que isso é importante, porque é o seguinte, a luta pelos direitos das mulheres não tem que ser uma luta só das mulheres, tem que ser uma luta de todos, homens e mulheres, que compreendem a importância e o lugar que essa luta tem na nossa sociedade. E, repito, me dirigindo agora aos colegas que estão aqui, na busca da garantia do direito, da preservação do direito à livre organização sindical. Pelo que tenho acompanhado, a pauta da luta do 8 de março inclui, para além dos direitos, que já envolve uma luta muito grande, a preservação e ampliação dos direitos das mulheres, inclui um direito que é universal, é um direito da classe trabalhadora, que é o de se organizar sindicalmente de forma livre, que é o de ter previdência adequada, que é o de ter garantias básicas para que a vida prossiga. Porque vejam, vamos aqui analisar, estamos aí enfrentando agora a reforma da Previdência, deputado Francisco Alberto, uma proposta que está em andamento. E é emblemático, e nós temos que denunciar isso a todo instante, que exatamente as mulheres serão as mais penalizadas por essa reforma, que não é só da Previdência, envolve mudanças também na parte da assistência, na parte da seguridade. Portanto, as mulheres serão as mais prejudicadas. E se for professora, então, o prejuízo é ainda mais amplo. E se é pobre, mais ainda. Porque normalmente, quando você fragiliza a garantia do benefício de prestação continuada, eu pergunto, o que é que a realidade diz para a gente? Que você fragiliza mais ainda a condição de mulher. Porque, vamos pegar aqui, eu tiro pelos exemplos que tenho na minha família. Quando você tem um filho com deficiência, nos ombros de quem termina caindo a responsabilidade pelo cuidado daquela criança? Na maioria das vezes, muitos pais, não são todos, mas muitos, terminam jogando sobre a responsabilidade dos ombros femininos essa tarefa. E aí, quando você mexe no benefício de prestação continuada, você termina também atingindo as mulheres mais pobres de forma especial. Portanto, as mulheres são vítimas preferenciais dessa proposta de reforma da Previdência, contra a qual nós temos que nos organizar. Então, eu não podia, senhor presidente, sei que o dia hoje está exigindo concentração em outras atividades também, mas eu não podia deixar, nesse dia que antecede ao 8 de março, de ocupar aqui a tribuna para registrar que em Sergipe e no Brasil continua tendo luta na defesa dos direitos das mulheres. Em Sergipe e no Brasil continua tendo luta na defesa dos interesses da classe trabalhadora. E esses interesses convergem, sobretudo no momento difícil que nós estamos enfrentando. Os dados que são oferecidos pelo sistema de segurança público nesse país, os dados que são oferecidos pelos movimentos organizados das mulheres,
a própria imprensa, através das diversas notícias que tem publicizado, dão conta de que nós ainda não vivemos um momento em que essa luta na defesa dos direitos das mulheres possa ser uma luta arrefecida. Ela tem que continuar forte, ela tem que continuar permanente, ela é uma pauta que tem que ser casada com a pauta classista, porque as mulheres que mais sofrem são exatamente aquelas mulheres que são trabalhadoras, pobres, negras, da periferia. Então ela tem o preconceito maior, a discriminação maior, atinge especialmente as parcelas mais vulnerabilizadas das mulheres, a gente sabe disso. Então não poderia, no dia de hoje, deixar de tocar nesse assunto que para nós é fundamental. E queria também, senhor presidente, dizer que já estamos aqui em diálogo, está aqui o presidente da CUT, mas tem outros sindicatos cultistas, temos aqui também representação de outras centrais sindicais, de vários sindicatos, aqui preocupados com essa tentativa, deputado Francisco Alberto, eu sei que vou contar com o apoio de Vossa Excelência nessa empreitada, a tentativa que o governo federal está fazendo de desmontar o sistema protetivo sindical que a Constituição de 88 criou, e desmontar por vias transversas. Não é nem através de alteração à Constituição, é através de medida provisória, é através de modelos de alteração na legislação, que inclusive, a meu juízo, é claro, me valendo aqui de juízo de outros que têm feito a luta, ferem a Constituição. Eu entendo que a liberdade de organização sindical, assegurada na Constituição de 88, foi um avanço expressivo para a maioria do povo brasileiro. Um avanço expressivo para a classe trabalhadora. E fragilizar a possibilidade de livre organização sindical, dificultar o funcionamento das entidades sindicais, é típico de governos fascistas. E nós não vamos deixar o fascismo prevalecer no Brasil. Nós não vamos permitir que aqui no Brasil nós sigamos tendo propostas que fragilizam a organização do povo trabalhador. Isso não ajuda a nossa democracia, isso não ajuda ao perfil que o nosso país tenta construir historicamente a longas datas. Por isso, nós aqui em Sergipe vamos tentar preservar, vamos dialogar com o governo, vamos dialogar com a mesa dessa casa, vamos dialogar com as lideranças partidárias de bancada, para que nós possamos dar a nossa contribuição, para impedir que Sergipe reforce esse tipo de política. Eu agora, antes de estar aqui na casa, estive numa audiência com o secretário de Educação para tratar de uma pauta específica. E na audiência, deputado Luciano, parabenizei a postura do governo do Estado, através da Secretaria de Educação, que estabeleceu um diferencial. Disse que aqui em Sergipe não iria ter reprodução do modelo de exaltação que estavam fazendo, de apologias partidárias, de slogans de governo dentro da escola, porque era uma forma de você ideologizar a escola. Ninguém, nem na Secretaria de Estado da Educação, nem nessa tribuna, faz qualquer restrição a se cantar o hino nacional. Tive a oportunidade de dizer aqui que eu fui, coincidentemente, naqueles dias em que se editou aquela recomendação do Ministério da Educação, que mandava que as crianças fossem filmadas, que reproduzissem slogans de governo. Coincidentemente, eu fui em uma atividade de uma escola da rede municipal, e lá, a solenidade antes de iniciar, fomos todos convidados a cantar o hino nacional. E eu acho bonito, sei todo de qual, aprendi com meus professores, canto olhando para a nossa bandeira, tenho respeito, são símbolos da nossa pátria, nada contra. Mas nós não podemos fazer proselitismo político, partidário, eleitoral, dentro da escola pública. Fiquei muito contemplado com a atitude que tomou a Secretaria da Educação, dizendo que aqui não deveria se reproduzir aquele modelo. E espero que no caso específico dessas medidas antissindicais que estão sendo tomadas pelo governo federal, Sergipe também tem uma postura diferenciada. Nós não fragilizemos a organização dos diversos sindicatos, que são o oxigênio dos trabalhadores desse estado e desse país. Sem a organização sindical não tem democracia. Sem a organização sindical prevalece a ditadura. Eu fui dirigente do meu sindicato, Sintese. Na época, o presidente era prefeito de Itabaiana. Tivemos bons debates, respeitamos a boa convivência e tivemos a oportunidade de, no contraditório,
nas posições divergentes, construir alternativas interessantes. Não fosse o direito de livre organização sindical, nós teríamos uma fragilização do avanço, das conquistas que valeu para Itabaiana. Tenho certeza que depois que nós aprovamos lá o plano de carreira, que se garante piso, que a situação, inclusive, econômica do município melhora. Certeza disso, não tenho nenhuma dúvida. Então, é fundamental para a democracia, para o funcionamento da nossa sociedade, que o direito de livre organização sindical seja preservado com todos os seus desdobramentos. Não vale isso como um princípio abandonado quando a prática termina inviabilizando. Deputado Francisco Alberto, ouço sua parte com muita satisfação. Deputado Ian, é apenas para fazer um comentário e vai de encontro à análise que Vossa Excelência faz com relação à tentativa de destruição do movimento sindical no Brasil, não apenas em Sergipe. Nós assistimos aí o fim do imposto sindical. E todos nós que tenhamos qualquer pensamento razoável, sabemos que isso era uma tentativa de enfraquecer absolutamente o movimento sindical. Era, ou é, ou foi, como se o governo, que Vossa Excelência usou a expressão aí que, ao meu ver, se encaixa, e não é outra, é o governo fascista da direita, instalado no Brasil, ele dissesse, vamos enfraquecer financeiramente para enfraquecer politicamente. E nós sabemos os efeitos disso. Para o movimento sindical autônomo, para ir para um ato em Brasília, precisa de recursos, obviamente. Tirando esses recursos, o governo federal sabe que está dificultando as ações do movimento sindical. E poderia citar vários exemplos. Agora, tem um que ele já anunciou, que é como você desfez. Está anunciado que será por decreto. O fim das consignações. Ou seja, isso é mais uma forma de enfraquecer a estrutura dos sindicatos econômico, financeiro e administrativo para enfraquecê-los, como já disse, ou enfraquecê-los politicamente. E vamos ver se esse decreto será anunciado e confirmado a nível nacional. Anunciado já foi, porque aí sim nós precisamos defender a tese de que o Estado precisa ter autonomia perante suas ações administrativas. E uma consignação é uma ação meramente administrativa. Não traz despesa nenhuma para o Estado. Não aumenta a despesa. É, inclusive remunerada. O banco, quando executa a consignação, cobra uma taxa por fazê-lo. Portanto, esse é um ponto que provavelmente virá para que os Estados se manifestem. E a minha posição é isso. Tenha dúvida, nesse sentido, que ao chegar esse tema aqui na casa, a nossa posição que o Estado mantenha a consignação, porque nenhum prejuízo traz para o Estado, mas o contrário disso é deliberadamente uma posição de enfraquecimento ao movimento sindical e à classe trabalhadora. Obrigado, deputado Francisco Alberto. Fico muito feliz de ouvir isso, Vossa Excelência, porque é o seguinte, é exatamente isso que traz os dirigentes sindicais que estão aqui hoje, que inclusive já estão com uma proposta que nós vamos discutir aqui com os colegas, uma proposta para que nós preservemos no Estado de Sergipe esse direito. Porque, na verdade, já tem uma medida provisória que já está em plena vigência, já foi publicada no Diário Oficial aqui às vésperas do Carnaval e que já praticamente desmonta a possibilidade da organização sindical. Portanto, nós precisamos reagir e eu tenho essa leitura. É a leitura de que você precisa, inclusive, enfraquecer os principais articuladores da resistência contra essas reformas trabalhistas que estão em andamento, que atacam os direitos dos trabalhadores, no topo, a reforma da Previdência. Precisa desarticular a força das entidades que se opõem a essa medida, né? Então, entendemos essa medida como uma medida casuística, uma medida inconstitucional e vamos tomar providências. Fico feliz em ouvir o adendo de Vossa Excelência de que se somará a essa luta conosco. Vamos preservar Sergipe desse tipo de iniciativa, claro, naquela incumbência que compete a nós aqui no Legislativo Estadual. Não podemos ultrapassá-la, mas estaremos atentos a isso. Portanto, é esse o registro que o presidente queria fazer na manhã de hoje. Desejar a todos um bom resto de semana para que possamos continuar a luta. Parabéns àqueles que resistem e lutam e encontram alternativas para a resistência. Parabéns a todas as mulheres.